Muito bem. Meus irmãos, nós vamos trabalhar pensando nessa noite num tema muito assim atual, um tema muito prático. O tema é resistindo à tentação. Quero pensar com os irmãos neste tema, pode ser? Resistindo à tentação. Precisamos de criar dentro de nós uma resistência. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso com base nas Escrituras, na Palavra de Deus. Então, eu vou trabalhar com um texto bem conhecido dos irmãos. Abram a Bíblia dos irmãos na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10, versículos 12 a 13. Apenas 2 versículos, tá? Texto conhecido nosso e que vale a pena a gente trazer esse texto para o nosso coração e tirar desse texto aqui algumas expressões, algumas palavras que vai nos ajudar a gente trabalhar nesse tema, resistindo à tentação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 12 e 13, diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Este mesmo texto, não fecha a tua Bíblia não, e se for o caso, sublinhe algumas palavras aí. Por exemplo, a expressão que diz assim: pensa estar em pé. Quero sugerir que você sublinhe na tua Bíblia. A outra palavra é não permitirá. A outra palavra é vos proverá livramento. Sublinhe essas 3 expressões aí. Esse mesmo texto, numa outra tradução, ele diz assim: portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas. Olha que interessante aqui nessa outra tradução. São as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. Veja que palavra maravilhosa, que palavra que dá a nós segurança, né? O tema é resistindo à tentação. Quando nós pensamos em tentação, logo nós pensamos em momentos difíceis. E a Bíblia, ela está repleta de exemplos de excesso de confiança. A Bíblia está repleta de exemplos de excesso de confiança. Muitas vezes, eu e você, nós nos descuidamos e nós começamos a acreditar que com a gente não vai acontecer nada. Pastor começa a acreditar que não vai pegar gripe, né? A esposa do pastor também não vai pegar gripe. Todo mundo vai pegar gripe, mas o pastor não, a esposa do pastor não, os membros da igreja não. Cuidado com estes pensamentos, cuidado com este excesso de confiança, né? Eu vou fazer uma citação aqui, e aí eu não vou poder desenvolver, mas eu queria fazer uma citação a propósito, para os irmãos estudarem em casa e até estudar o contexto, no livro do profeta Isaías, capítulo 37. Aqui tem uma experiência interessante, um versículo, que depois deste versículo aí os irmãos certamente vão querer conhecer os versículos anteriores e vai ser muito bom, né? No versículo 29 do capítulo 37, Isaías 37, 29,
diz assim: por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Este texto aqui está se referindo a um rei que teve uma reação de querer enfrentar as coisas de Deus, um rei chamado Senaqueribe, né? Eu estava lendo alguma coisa a respeito dele. Ao castigar Senaqueribe, o Senhor o tratou como um animal obstinado, pondo-lhe um anzol em seu nariz, um freio em sua boca, e algumas fontes antigas dos estudiosos informam que os cativos eram levados à presença do rei, amarrados por um anzol ou anel que lhe perfurava os lábios e o nariz. Desse modo, Senaqueribe, o nome não é tão fácil de pronunciar, também deveria ser levado de volta para o seu próprio país, né? Ele era um rei da Assíria. Meus irmãos, quando nós enfrentamos as situações, a tentação, Deus ele nos prometeu algumas coisas, né? A primeira promessa de Deus para nós que cremos no Senhor é uma saída. Então, o irmão, a irmã, cada um de nós, cada pessoa que está me ouvindo, você deve acreditar que há uma saída. A palavra de Deus diz assim, nesse texto que nós acabamos de ler, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, né? Primeira carta, capítulo 10, de 12 a 13. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Então há para todos nós determinados pontos que nós conseguimos alcançar. Então o irmão, a irmã, cada pessoa, nós não devemos ter medo das tentações, né? Nós devemos, lógico, resistir à tentação, mas no momento que nós passarmos por algum desafio, nós temos que crer que essa palavra é a palavra de hoje. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Podemos realmente acreditar nisso? É uma pergunta que pode estar soando dentro da nossa consciência, da nossa mente. Sim, é claro, porque Jesus demonstrou este poder. Deus nos prometeu este poder e podemos olhar os nossos irmãos e irmãs em Cristo que triunfaram, confiando neste poder do Senhor, né? É interessante que a primeira carta de Pedro, 1 de Pedro 5:8, a palavra fala para a gente observar que o diabo ele anda ao derredor, não é isso? Ele anda ao derredor. 1 de Pedro 5:8 fala que ele anda ao derredor. Só que é interessante, no versículo seguinte, na mesma carta de 1 de Pedro 5, não o versículo 8 que eu fiz referência agora, mas o versículo 9, o texto fala assim: resisti-lhes, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Meus irmãos, às vezes eu e você estamos passando por uma luta e nós achamos que é a maior dificuldade, meu Deus, que luta que eu estou passando. Você já olhou para o teu vizinho? Você sabe o que está acontecendo na outra rua? Você sabe o que está acontecendo nos hospitais? Você sabe o que a outra pessoa o que está acontecendo na vida da outra pessoa? Cuidado para você não absorver uma coisa que não existe. Você está chamando sobre você um quadro desnecessário. Por isso que você precisa de resistir à tentação. Primeira lição importante que eu gostaria de deixar com cada um de nós é que, resistindo à tentação, Deus sempre vai mostrar para nós uma saída. Existe uma saída. Busque a Deus, ore ao Senhor, peça a Deus para Ele mostrar para você a saída.
existe uma saída que Deus providencia. Uma segunda lição é o poder para resistir. O poder para resistir. A palavra diz assim, que Ele vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Essa é a palavra. Ele vos proverá livramento. Meus irmãos, quantas experiências cada um de nós, você que está me ouvindo desde a sua infância, quantas coisas você já passou. Você, sei lá, caiu de uma árvore. Nós citamos aqui há pouco a respeito de um irmão, caiu de uma árvore, todo mundo dizia, morreu. Não morreu. Você foi tomar uma injeção e tomou uma injeção errada, não morreu. Você quebrou o braço e achou que o braço nunca vai mais funcionar. O teu braço funciona. Meus irmãos, é impressionante como Deus cuida de nós, como Deus ele faz coisas extraordinárias, e nós temos que olhar para este Deus de maneira diferente, olhar com temor e tremor, olhar para Deus e enxergar em Deus alguém que nós vamos valorizar mais, alguém que nós vamos nos submeter, alguém que nós vamos acreditar e dizer, não, Deus está na frente de tudo isso, Deus está dando a direção. A palavra diz, num outro texto, na carta de Pedro ainda, 1 de Pedro 5,10, diz assim, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Meus irmãos, as lutas que nós passamos, elas contribuem para nos fortalecer, para dar a nós experiências, para dar a nós uma crença, uma fé maior. Nós vamos enxergar mais do que os nossos olhos mostram, o poder para resistir. Há um outro texto, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, carta aos Efésios, capítulo 6, se os irmãos puderem conferir, versículo número 13, ele usa aqui uma expressão maravilhosa. Efésios 6,13 diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais, olhe bem o texto, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha a palavra, a clareza, resistir no dia mau, significa que vai ter na minha vida e na tua vida o dia mau, e Deus nos chama para sermos pessoas da linha de resistência, pessoas que não se abalam, pessoas que não se sentem encolhidas diante dos problemas, pessoas que os problemas fazem com que a gente avance. Nós aproveitamos as oportunidades, nós não nos escondemos não. Por isso que esse momento da história é um momento de pastores, líderes, igreja, todos nós, é momento da gente erguer a cabeça, olhar para cima e ver o nosso Deus operando milagre. Pastor, mas eu estou preocupado dessa doença. Meus irmãos, não se preocupe com isto, Deus é maior do que tudo isto. Alguém me mandou aí um vídeo aí, o vídeo parece que de um pastor que chegou numa igreja e todo mundo parece que, não sei se foi brincadeira ou verdade, não sei se isso é fake news, né? Mas a história é que o pastor entra e diz que todo mundo morreu, só o pastor está vivo, e parece que ele entra, se não me falha a memória, ele entra acompanhado da esposa. Então o pastor e a esposa estão vivos, e está lá nos bancos, está a foto de todos os irmãos que morreram, né? E alguém está mostrando aquilo para mim como se fosse a coisa de outro mundo. Irmão, se eles morreram e eles têm Jesus, eles estão aonde? E está pior ou está melhor? Ué, e se a igreja ficou vazia agora, oportunidade do pastor pregar para pôr mais gente agora. É só olhar a coisa de outra maneira, é só mudar a forma de olhar e continuar exaltando a Deus. Outra coisa, morreram o quê? Morreram pela Covid?
Deus não é maior do que a Covid? Deus não é maior do que isso? Que isso? Vamos parar com esse negócio, né? Vamos resistir, né? Uma terceira lição interessante, importante para a gente desenvolver nesse momento é o equilíbrio entre os dois. O equilíbrio entre os dois é a obra de Deus. O equilíbrio entre os dois é a obra de Deus. Porém, não devemos pensar que a saída significa que não vamos encarar desafios, necessidades ou dificuldades. O caráter, ele é produzido tanto através de resistir à tentação, como também recusar desistir durante os desafios que enfrentamos por causa da nossa fidelidade. A nossa fidelidade, irmãos, a Deus, ela não nos dá o direito de recuar, ela não nos dá o direito de desistir, ao contrário, ela nos dá o direito de desenvolver mais. Aliás, a palavra diz para a gente desenvolver a salvação. A salvação precisa ser desenvolvida, não é a gente ser salvo e entrar correndo num quarto, trancar a porta, sou salvo, agora eu morro aqui e vou para o céu, né? E não me exponho a nada. Não, nós somos salvos para ser luz, nós somos salvos para brilhar, nós somos salvos para guerrear, nós somos salvos para servir ao Senhor e passar pelas experiências de resistir à tentação. Deus providenciará uma saída para nós, mas Ele também está interessado. Deus está interessado em desenvolver em nossa vida o nosso caráter santo. Como é que é isto? É decidir-se manter fiel à obra de Deus. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Roma, capítulo 5, versículo 1 a 5, ele diz assim, muito interessante esse texto: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, diz ele, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Irmãos, é motivo da gente exaltar a Deus quando nós passamos por lutas, sabendo que a tribulação, ela produz perseverança. E a perseverança, ela produz o quê? Experiência. E a experiência produz o quê? Esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Eu não gosto, meus irmãos, de ouvir coisas, eu não gosto de ouvir coisas do tipo, mas está acontecendo isto, então por isso não estou fazendo isto, porque está acontecendo isto, aí eu estou abalado porque está acontecendo isto. Eu não entendo assim, não pode ser assim. Evangelho não é isto, Evangelho é algo maior. O Evangelho, ele nos impulsiona a enfrentarmos os problemas, não é fugir, não é nos esconder. Mas se você está assim, vai orar, meu irmão, vai ler a Bíblia, vai ajudar alguém, se coloque em linha de frente, se exponha para servir alguém, mas pare com essa história de recuar, né? A Bíblia, aliás, diz lá no autor de Hebreus, né, que se a pessoa que recua, vê se vocês se lembram, a minha alma não tem prazer nele. Não há prazer. Deus não se alegra com a gente quando a gente recua. Deus se alegra quando a gente se apresenta, quando a gente diz, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser uma ferramenta nas tuas mãos. Pedro, ele nos esclarece ainda mais. Ele usa uma palavra interessantíssima na primeira carta de Pedro, 1 de Pedro 1, versículos 6 e 7. Eu já estou terminando, viu? Pedro nos esclarece ainda mais. Ele diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo,
redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, nós estamos sob a autoridade de Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Nós temos o poder glorioso do Espírito Santo nas nossas vidas, e nós temos que viver isto. Nós temos que viver isto. A igreja de Mococa, a igreja de São José do Rio Pardo, a igreja de qualquer outra cidade vizinha, a igreja de São Paulo, em qualquer lugar, ela precisa de viver esta experiência, resistindo à tentação. Eu quero concluir. Resistir à tentação deve ser uma decisão de cada filho de Deus. Resistir à tentação deve ser uma decisão. Ficar atento para não cair deverá ser uma vida de vigilância, uma vida de atenção. Por isso que Jesus disse isto. Jesus disse: vigiai e orai, vigiai e orai. Para quê? Para não cair em tentação, para você não cair em erros que já está claro que existe. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos errando em coisas que nós já deveríamos ser maduros há muito tempo. A visão de Deus dará uma saída e ela vai ser algo muito prático. O poder para resistir será a nossa vida de oração e comunhão. Meus irmãos, nós temos que orar mais, nós temos que ter uma comunhão maior com Deus, nós temos que ter intimidade com Deus. As Escrituras para nós não deve ser um livro que se lê no domingo à noite, um livro que se lê numa quinta-feira à noite. As Escrituras faz parte da nossa vida, ela é o nosso manual. Toda hora nós estamos conferindo, lendo, né? Pastor manda para vocês pelo WhatsApp aí constantemente um versículo. Leia esse versículo, leia de novo, compreenda o versículo, reflita no versículo. Sempre eu mando um versículo. Quando eu não mando um, eu mando dois. Quando eu não mando dois, eu mando três. Mas eu mando pelo menos um versículo por dia. Reflita neste versículo. Leia o contexto, leia os versículos posteriores, leia os versículos anteriores, alimente-se da palavra, tenha comunhão com Deus, né? Para que você então possa ter argumentação com quem quer que seja. O equilíbrio ao passar pela tentação será uma coisa especial em nossas vidas, porque será de gratidão por crescer em Cristo. O equilíbrio, à medida que eu vou sofrendo, eu vou percebendo que eu estou tendo crescimento, eu estou tendo experiências com Deus, eu estou vendo as coisas acontecerem. Eu me lembro da última experiência lá em São Paulo, quando uma irmã, num minuto lá, a irmã falou assim: pastor, me mandou uma mensagem, iniciativa dela, não minha. Ela que teve a iniciativa, ela falou assim: pastor, eu estou pensando de fazer um almoço aí para a gente arrecadar o valor e fazer mais um pedaço aqui do estacionamento para a gente concretar. Ela acabou de falar, eu falei: está feito, irmão, vamos fazer. Meus irmãos, ela falou isso numa quinta-feira, quando foi passado o primeiro sábado. No outro sábado a gente já estava fazendo, e o valor chegou total, e nós pagamos total à vista, no dinheiro, porque alguém se apresentou, porque alguém colocou-se na mão de Deus. A irmã não teve luta, eu não tive luta, outros não tiveram lutas, todos tiveram lutas, mas Deus nos deu a graça de resistir às tentações e continuar avançando. Então o desafio para nossas vidas neste momento da história é resistir às tentações e continuar avançando. Deus te deu uma capacidade de pensar. Pense em algo que você pode fazer e ser produtivo no reino de Deus, mesmo nesta hora difícil. Que Deus os abençoe. Que Deus os abençoe. Nós vamos orar.